Gente, vim aqui hoje para exaltar um livro. É isso, basicamente. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Vocês, pessoas aí do outro lado, são sempre muito bem-vindas por aqui. Vocês podem me acompanhar nas diferentes redes sociais, podem também, claro, deixar aqui o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e contribuir para a continuidade desse canal através do apoio lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui mesmo no YouTube, no Clube de Membros. Eu agradeço a quem continua apoiando. Para mim é um prazer e uma honra produzir esse conteúdo gratuitamente aqui no YouTube já há tantos anos, e o apoio é fundamental para a continuidade dessa produção de conteúdo e para a manutenção das atividades do canal. Gente, eu tô aqui hoje, é isso, para exaltar um livro. E sem mais delongas, então já vou logo dizer, se trata de um livro que se chama Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, que foi escrito pelo Caetano Galindo. Então, para falar sobre esse livro, eu vou primeiro falar do Caetano Galindo, que é um autor, um professor na Universidade do Paraná. Não o conheço, viu, gente? Tô chamando aqui de Caetano. Oi, íntimo! Fala, Caetano, tudo bem, querido? Sem conhecê-lo, basicamente. Mas é um professor da Universidade do Paraná, muito conhecido pela tradução de Ulisses, de James Joyce. Tem, inclusive, prêmios que ele já ganhou. É, então, alguém que também circula no âmbito da tradução, tem produções sobre tradução e também traduz. E que me aparece com esse livro que chegou pra mim e eu pensei, gente, eu queria ter escrito esse livro também, porque é um livro muito gostoso de ler, gente. Eu acho que eu vou repetir isso várias vezes ao longo desse vídeo, porque é um livro de verdade. Ele flui, é claro, todo mundo vai ler do mesmo jeito, é óbvio que não, mas eu achei a leitura fluida, gostosa, tem uma graça também no meio do caminho, tem uma maneira de olhar para a língua que sai longe desse raio normatizador que a gente não para de ver para cima e para baixo. As pessoas não param de falar sobre língua como se fosse estática, imóvel e homogênea. E língua não é estática, não é homogênea. E o que o Caetano faz é de um respeito imenso à história da língua portuguesa, a história também de outras línguas, que ele traz para dentro dessa conversa. E eu acho que quando a gente pensa sobre como é que isso é possível, a gente nunca ignora o que é a trajetória das pessoas que estão pensando língua, né? E o Caetano, ele foi orientando do Faraco, do Carlos Alberto Faraco, que é um linguista brasileiro bem importante e que tem um olhar sobre língua também muito potente e que questiona profundamente a norma. É alguém que está olhando para a língua e refletindo sobre o quanto a norma passa muito longe de definir o que é língua. O Faraco tem inúmeros livros sobre essa questão, tem inclusive um livro que está ali longe, no caso não trarei aqui agora, mas depois eu boto aqui na tela para vocês na edição. Vantagem da edição, minha gente, é isso. Que é um livro sobre a história do português, e é um livro que, inclusive, é um autor, né, um pesquisador, que o Galindo, inclusive, vai trazer para o seu texto, né, no final ele vai dizer, né, que o Faraco é alguém muito importante para a formação dele, e alguém que, inevitavelmente, então, aparece no livro de alguma forma. Tá bem, mas então, do que se trata esse livro? Gente, esse livro vai falar sobre, então, a história do português brasileiro, e para fazer isso, ele vai muito longe na história, né? Então ele vai longe para mostrar pra gente por que é que o português do Brasil é hoje como ele é hoje e que não há nada errado em ser como é hoje. Enquanto eu lia o livro, eu fiquei pensando na questão da divulgação científica. Divulgação científica é algo que se faz de diferentes maneiras há muitos anos, mas que com a pandemia criou esse hype, sabe? Eu sou divulgador científico, as pessoas inclusive trazendo muito esse lugar de divulgação científica para o centro. O que é ótimo, tá? Eu fiz esse gestinho aqui, mas não é para recriminar. Eu acho que quanto mais se fala sobre questões variadas da ciência, mais interessante as conversas podem ficar. Eu acho ótimo. Mas existem diferentes maneiras de fazer divulgação científica. Eu acho que hoje, muitas vezes, a gente
é mais comum que automaticamente se pense no divulgador científico como alguém que produz um vídeo no YouTube, no Instagram, um post no Instagram. E, de novo, isso também é divulgação científica. Instituições fazem divulgação científica, então pessoas independentes como eu fazem divulgação científica, instituições fazem as divulgações científicas, como eu acabei de repetir, nos mais diferentes formatos, vídeo, texto, enfim, quadrinhos, há muitas possibilidades. E eu fiquei me perguntando enquanto eu li esse livro, se o Caetano Galindo tinha como interesse fazer um trabalho um pouco como divulgação científica. Eu não conversei com ele, eu nem tentei, porque eu não sei se ele ia querer falar comigo. Caetano, você quer falar comigo? Você quer vir aqui bater um papo sobre o seu livro? Não sei se ele quer. Então eu nem perguntei pra ele diretamente, mas fiquei me perguntando se ele foi construído com o objetivo de ser essa divulgação científica também de alguma maneira da linguística, porque ele no final das contas, uma forma de divulgação científica. É um texto super fluido, é um texto leve, é um texto gostoso de ler. Mesmo que tenha partes mais históricas que você fica pensando, não sei se eu entendi bem, ou que vão trazendo um aprofundamento sobre justamente a trajetória desse português e que talvez você possa achar alongado. Eu, por exemplo, não achei. Eu, às vezes, tenho dificuldade com conteúdos mais históricos. Em alguns momentos eu sinto que às vezes eu tenho dificuldade de compreender conteúdos que trazem maior detalhamento histórico. Não senti essa dificuldade aqui, mas mesmo que você sinta em alguns momentos essa dificuldade, isso não impede de você continuar lendo o livro. É um livro, gente, muito incrível. É um manifesto de uma língua que nem de longe tem a ver necessariamente ou exclusivamente com a norma, né? Que na verdade que não se resume à norma. Acho que esse é o ponto. E que vai inclusive falar, gente, que o erro de ontem é a norma de hoje. Toma esse lacre, toma aí você desse outro lado da tela, esse lacre maravilhoso, porque você que fica aí vomitando regra, precisa pensar que a língua, ela vai acontecendo ao longo da história e ela vai mudando ao longo da história, e que, portanto, aquilo que lá atrás as pessoas estavam torcendo o nariz como algo que seria fora de uma dada norma, é hoje a própria norma, meu amor. Então veja, olha só. Como é louca a vida, não é mesmo? É louca a vida da língua também. E aí, achei que eu devia pegar uns trecinhos curtos, assim. Companhia das Letras, veja, espero que vocês não me recriminem. Eu poderia estar recebendo pra fazer esse vídeo? Gente, poderia, porque veja, eu tô há anos produzindo conteúdo na internet e poderia ter um conteúdo patrocinado de editoras? Poderia, mas não tenho, inclusive porque as editoras não precisam até, porque as pessoas estão fazendo tudo de graça. Eu, por exemplo, aqui hoje. Mas eu estou fazendo porque realmente é um livro muito bacana, é para pensar como é que a gente elabora um conhecimento e repassa um conhecimento. Acho que para mim o ponto aqui é esse. Como é que a gente repassa, transforma um conhecimento num livro prazeroso de ser lido e que pode interessar pessoas que não têm nada a ver com a área, né, da linguística e que são simplesmente curiosas da linguagem e que vão se ver muito acolhidas por esse texto, eu acho, né? E aí eu queria, então, procurar alguns trechinhos para vocês aqui. Primeiro, lá na página 39, o básico, né, gente? As línguas se modificam sem parar. Não nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos, não sofra com isso e não se esqueça disso. Vou começar lá na página 35, tem tanta coisa, gente, eu queria ler tudo. Assim, um dos motes é dizer que tudo muda o tempo todo, tá? E que a língua muda sem parar. E ele vai dizer, inclusive, isso no texto dele. E lá na página 35, ele vai dizer assim: começar a estudar linguística de verdade é aprender que as coisas são muito mais complicadas do que parecem. E também entender que respostas simples e congeladas no tempo raramente dão conta da realidade multifacetada dos fatos. No nosso caso, recapitulando o saldo desse debate com uma ou duas verdades a respeito da língua que falamos, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o português é um idioma tão simples e tão complexo quanto qualquer outro, e que os brasileiros são tão competentes no uso do próprio idioma quanto qualquer povo no uso de sua língua nativa. Nosso verdadeiro problema é que por muito tempo tentaram nos convencer de que as mudanças que operamos no idioma eram todas ilegítimas. Tentaram nos fazer acreditar que somente as alterações do nobre passado eram aceitáveis, nunca as nossas. Gente, beijo, Caetano! Sério. Assim, um livro que é tão direto e objetivo a dizer essas coisas, não tem como ser um livro ruim, gente. Vocês ficam seguindo esse povo que fica dando dica de língua portuguesa na base do pode e do não pode, sem contextualizar as coisas.
e que inclusive foram muito repaginadas ao longo dos tempos. O Faraco fala isso bastante, inclusive, de uma coisa de repaginar um pouco essa conversa sobre língua portuguesa, mas manter essa lógica exclusivamente normativa. Isso tá tudo errado, gente. Não tá... Ai, meu Deus do céu, não tem porquê fazer isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa língua que é herança, né, que ela muda o tempo todo, se transforma o tempo todo, mas que é também herança, ele vai dizer assim na página 57. Para outros termos, a suspeita de uma origem ibérica é quase uma certeza. Ele está falando sobre a origem de uma série de palavras. Hoje podemos dizer com alguma segurança que toda vez que empregamos a palavra barro, por exemplo, expressamos nosso pertencimento a uma linhagem de falantes que mantém esse termo em uso há no mínimo 5.000 anos, ou talvez 10.000. Ou talvez mais. Então é muito interessante a gente pensar, né, que a língua muda o tempo todo, mas há elementos que estão aí há tanto tempo. Essa é a graça, e por isso que é interessante pensar que há muito mais complexidade do que o simples sim e não, né, de entender que essas transformações, elas acontecem, você pode espernear o que você quiser aí do outro lado, mas elas vão acontecer, mas que ainda assim a gente guarda traços daquilo que a gente falava, do que se falava há tantos anos atrás. Isso é muito legal. E aí, num outro momento, ele vai dizer, né? As línguas mudam o tempo todo. Pelo que sabemos hoje, mal cabe pensar que os idiomas têm uma estabilidade meio precária, permanentemente assolada por pequenas mudanças. O fato é que eles nunca têm estabilidade. São como um caleidoscópio que jamais para de girar. Sim, os idiomas giram devagar, sobretudo do ponto de vista dos usuários, mas seu movimento nunca cessa. Então, pra mim, é algo que eu falo bastante, não nesses termos, mas que eu queria tanto que entrasse na cabeça das pessoas. Os idiomas, gente, eles mudam. E isso nunca para, nunca cessa. E isso não é um problema. É a realidade das coisas como elas são. Você não precisa se angustiar por isso. Na verdade, se liberta. Se liberta. E aí, na página anterior, ele vai dizer: a mudança linguística inexorável também pode ser uma curiosa lição de democracia. O que quer? O que pode essa língua? Ou, por outro lado, que poder tem o desejo conservador de uma pequena elite invasora diante do volume de voz de toda uma população? Essa elite, como veremos acontecer inúmeras vezes na história dos idiomas, há de espernear, lamentar, tentar conter a mudança e por algum tempo até com certo sucesso, mas o passar das gerações, via de regra, vai dar razão à Vox Populi, ou a voz do povo, para trocarmos de vez o latim pelo português. Gente, esse homem. Caetano, sério, vamos ser amigo, tá? Tudo bem? Eu só produzo aqui uns videozinhos na internet, mas a gente podia ser amigo, não podia? Então, observe que a gente tá falando de língua, como eu já falei, tem inclusive curso sobre isso, mas a gente tá falando de poder. As mudanças, muitas vezes, quando cessam por um período, cessam por um desejo de uma dada elite. A gente vê isso até hoje, o tempo inteiro. Tá lá a Academia Brasileira de Letras, até hoje, enchendo a porra do saco pra dizer o que pode, o que não pode. Como se fosse a autoridade única, máxima e exclusiva pra definir o que é possível ou o que não é possível numa língua, né? Gente, eu tenho inúmeros de comentários pra fazer, mas eu não vou dar conta, é evidente. Mas ele vai falar, por exemplo, na página 77, de novo, sobre esse poder do povo, né? Daquilo que se quer determinar, mas que inevitavelmente não vai ser capaz de conter a língua, né? A voz do povo é o que faz com que a língua ande. É o que impede que ela fique incrustada num lugar conservador e homogêneo, que não é aquilo que a língua é, no final das contas, né? Ele vai falar sobre muito antes, né, da descoberta do Brasil, mas vai falar também sobre a descoberta do Brasil, sobre aquilo que move essa dor, essa violência que é a chegada dos portugueses ao Brasil e o que é que isso significa em termos de usos de língua que a gente tem e das várias línguas que habitam esse país, que estão no Brasil, né? O Brasil não é um país de uma língua só, e isso é muito importante, a gente não pode esquecer. E aí aqui, quando ele vai falando dessa mudança, ele vai falando desses movimentos que tem a ver também com poder, conquistas, reconquistas e tudo mais. Num dado momento, lá na página 115, ele vai dizer: se é natural das línguas um estado permanente de fluxo, de alteração constante, não se pode esquecer que outra característica central das nossas sociedades é o estabelecimento de hierarquias de prestígio. Ou seja, mudanças surgem ininterruptamente, mas algumas mudam mais
do que outras. Assim, é possível estimar que determinada inovação linguística tem mais chance de se espalhar e de passar a ser dominante em certo território se for adotada pelas classes sociais de mais prestígio, aquelas nas quais as outras classes podem querer se espelhar. Então, ele tá falando de mudança e tá falando também de como que isso se dá na relação com essas dinâmicas de prestígio e poder. Ele não ignora isso, e eu acho muito bacana esse lugar que essa conversa tem no livro dele, né? E aí ele vai trazer também mudanças, ele vai falar de casos específicos de palavras, de empréstimos, daquilo que chega até nós e fica. Ele também fala no livro do processo de uniformização da escrita, da arbitrariedade que é a convenção, e o quanto é interessante a gente olhar para isso, para entender que a escrita também não foi sempre da mesma maneira, e o quanto você vai trazendo essas convenções que vão colocando a escrita num lugar mais estático, digamos assim, de alguma maneira. Ele vai falar também do português, tem um capítulo dedicado a isso, vai falar do quimbundo, de uma dinâmica de aprendizado do português pelas pessoas escravizadas, como isso se deu, né? Ele traz também essa conversa para o centro, então, e a influência no português dessas inúmeras línguas que eram faladas pelas pessoas escravizadas, que aqui viveram, né? Contra a sua vontade e a partir de uma lógica violenta. Então, gente, sério, eu tô aqui passando porque eu tenho tantos trechos que eu destaquei, mas pra mim fica o convite pra pensar a língua para além desse lugar que a gente ainda tem com tanta força por aí, que é o lugar de uma norma, né? Uma norma que é excludente, que é elitista, que desconsidera a heterogeneidade, a multiplicidade, a lógica multifacetada das línguas e que ignora também a sua história, porque congela uma língua no tempo, ignora o que ela era antes e as transformações que ela vive no presente. Então, para mim, esse livro ele é um convite muito, muito gostoso para a gente olhar para a língua dessa outra maneira, né? E aí, então, eu fecho com esse trecho. Para dizer então de uma vez, a norma escolar, a tal norma culta, entre aspas, é uma variedade específica do nosso idioma. Ela existe, tem finalidades específicas para as quais é insubstituível, exatamente como acontece na França, na Nicarágua ou em Myanmar. E é ótimo dominar bem essa variedade, ela pode abrir muitas portas, né? Ela abre muitas portas, muitas, mas ela não é intrinsecamente melhor que a nossa língua da rua, do sofá. Assim como um terno não é intrinsecamente melhor que uma bermuda e uma camiseta. O terno pode ser mais caro, pode ser mais sofisticado, mas nem sempre é a melhor escolha, nem em termos de adequação, nem muito menos em termos de correção. E aí aqui ele vai explorar essa questão, vai trazer isso mais, ele faz bastante isso ao longo do livro, e isso para mim é muito importante, que a gente olhe para a língua para além da norma. Ela pode sim ter uma função, e eu me pergunto muito também sobre esse lugar, como é que ela vai ocupando ao longo da história esse lugar e mantém esse lugar, mas é importante reconhecer que tem mesmo, né? Esse lugar é evidente. Mas de pensar que ela é muito mais do que isso, muito mais. Então, para mim, esse livro é um convite. Então, parabéns pro Caetano, que teve a ideia, que escreveu, que se debruçou sobre esse tema dessa maneira, e a todas as pessoas que inspiram o trabalho dele aqui. Ele traz uma série de referências no fundo. Era isso que eu queria trazer, essa sugestão de leitura. E um beijão para todo mundo que tá aí do outro lado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.